Boa noite. Toda vez que fala assim, o expositor vai falar sobre o tema, a gente esfria, porque se fala um tema diferente do que a gente preparou, na hora que fala que é o tema e é o tema certo, a gente fica na alegria fora comum. Bem, hoje, esse tema veio de uma maneira mais do que oportuna. Nós estamos passando por um momento muito especial do nosso planeta, porque aos poucos nós vamos nos libertando do chamado mundo de provas e expiações, e aos poucos nós vamos assimilando, não é, aquilo que é a nossa próxima etapa evolutiva, que é o chamado mundo de regeneração. Estamos, pois, em plena transição. E algumas características, algumas questões que nós vislumbramos por meio do noticiário, por meio das nossas vivências, vem exemplificar de uma maneira bem peculiar esse momento que nós estamos vivenciando. E, em particular, nós temos notado que todos nós, terrestres, atingimos um nível de pensamento, um nível de maturidade, uma capacidade e uma segurança de podermos expressar nossas opiniões. Antigamente, talvez, muitos ficassem subordinados à opinião alheia, para que pudessem, então, formar seus próprios conceitos. Mas no mundo moderno, nós temos um acesso ao que nós chamamos de publicidade muito grande. E o fenômeno da internet e o fenômeno das redes sociais trouxe para nós espécie de vitrines em que nós podemos manifestar de uma rapidez muito grande e para um número bastante dilatado de pessoas, nossas opiniões, a nossa forma de pensar, os nossos pontos de vista. Mas antes que nós assumíssemos aqui a tribuna, veio brilhantemente nossa irmãzinha Renata trazer elementos sobre a parentela. E para introduzir o tema, ela trouxe uma informação bastante valiosa, que merece repetição e talvez mais algum detalhamento. Ela disse que todos nós evoluímos. E disse também que um elemento importantíssimo para que essa evolução se dê é a convivência com aqueles que são diferentes. E aí sim ela emendou, dizendo que essa questão de buscarmos no elemento familiar uma uniformidade, na verdade não é algo bacana, não é algo bom para nós, porque o que é rico é a diferença. Falamos muito nos tempos atuais de igualdade, e quando falamos de igualdade, de ausência de diferenças, falamos de um ponto de vista sociológico, no ponto de vista de igualdade de oportunidades, do ponto de vista de igualdade a acesso a elementos materiais e até elementos espirituais, no que diz respeito à educação. O que nós vamos dizer agora não tem muito a ver com esse conceito sociológico e talvez até econômico, de igualdade, que seria o oposto da desigualdade social, que tem a ver com essas outras questões. O que nós vamos dizer agora, em termos de valorizar a chamada desigualdade espiritual, não tem a ver com esse conceito sociológico. Tem a ver com algo muito mais profundo e tem a ver com algo muito mais interessante. Na verdade, se há algo de rico em nós, é justamente a desigualdade de ponto de vista. Essa desigualdade de ponto de vista e desigualdade de percepções faz com que a convivência, faz com que a lei de sociedade atinja parâmetros que nós nem conseguimos imaginar.
Entretanto, nós frequentemente percebemos que alguns corações, talvez ainda pouco amadurecidos, tenham na ideia de homogeneidade algo positivo. E quando se fala de homogeneidade, traz-se a ideia de pessoas pensando igual. E isso, na verdade, aparentemente pode ser uma coisa bonita, algo desejável, mas é algo profundamente irreal. Profundamente irreal. Cada um de nós tem uma forma de sentir e uma forma de pensar única. Única, tanto quanto impressão digital. E a riqueza da convivência, a riqueza do aprendizado, está justamente na nossa habilidade de ouvir, a nossa habilidade de meditar sobre tudo o que acontece, sobre as nossas grandes complexidades humanas. Quando nós percebemos, há 2 anos atrás, que pela nossa ainda imaturidade espiritual, nós nos permitimos ligar a 2 polos de pensamento principal, e nós estamos falando aqui de Brasil, nós acabamos por perceber que estávamos cometendo uma grande atrocidade. Porque primeiro, dividiu-se em que, olha, tem pessoas que gostam do pensamento A, e pessoas que gostam do pensamento B. Então você tem que se enquadrar entre um posicionamento ou outro. E até criaram um eufemismo, uma palavrinha para definir o isentão. Era aquele que não queria se posicionar com A ou com B. Então ele ficava, vamos dizer assim, entre os 2 mundos, e aí apelidavam, julgavam-no o isentão, aquele que não quer se comprometer. Mas na verdade, essa grande ideia A e B já é escandalosa por natureza. Porque quando nós obrigamos a um espírito a assumir um pacote de ideias, um pacote ideológico completo, na verdade, nós já estamos praticando uma violência. E frequentemente, estrategistas, espíritos ainda bastante inteligentes, mas profundamente imaturos do ponto de vista emocional, ligados às profissões diretamente vinculadas à manipulação do pensamento das massas, criaram situações estranhas em que pessoas tinham que abraçar um pacote ideológico completo, ainda que tivesse pontos de vista divergentes de algumas facetas daquele pacote ideológico. Na história da humanidade, esse tipo de pensamento é muito aplicado no Império Romano, a ideia do dividir para conquistar, aplicado posteriormente, ainda no século passado, nos fenômenos da Segunda Guerra Mundial, nos fenômenos de comunicação nazistas, no sentido de fazer com que o pacote ideológico fosse assumido pelas famílias e pelas pessoas de uma maneira tal que um filho, que percebesse que seus pais abraçassem uma ideia que fosse um pouquinho diferente daquele grande pacote ideológico, o filho denunciava os pais às autoridades. E vinha uma política ideológica, e prendia os pais. E o filho se sentia orgulhoso, porque estava atuando em favor de um pensamento homogeneizado. No cinema, não sei, alguns vão se lembrar, porque foi feito um filme com 2 versões sobre uma obra literária. O filme chamava A Onda. Foi feita uma versão, tinha uma versão mais antiga, eu me lembro de ter visto na escola, e posteriormente fizeram uma versão mais moderna. E o filme mostra exatamente a aberração de querer subordinar todas as pessoas a um determinado pacote ideológico. Pois bem, essa ideia de formarmos um pacote pretensamente homogêneo, ele é, vamos dizer assim, torturador por excelência. Ele é intolerante por excelência. Porque a partir do momento que eu coloquei
né, que todas as pessoas devem trilhar por um determinado rumo, e que aqueles não devem trilhar por determinado rumo, né, eu estou praticando uma grande violência a todos, aos que andam e os que não andam de acordo com aquilo ali. Porque os que andam, eles estão se apagando, né, para poder assumir aquele grande conjunto ideológico. E aqueles que não andam, né, se tornaram rebeldes, entre aspas, em relação àquela referência, justamente por insistir em pensar da forma individual que merecem pensar. Então, estamos ainda passando por esses processos. Nós temos o hábito, né, até bastante natural, de poder avaliar situações segundo as nossas aquisições, segundo os nossos pontos de vista. E isso é natural. Eu vou pensar com o ponto de vista do outro, não é? Cada um de nós vai ter uma medida, vai ter uma experimentação que vai dar a ele ou a ela os instrumentos pelos quais vai ver o mundo. Daí porque os fenômenos, os mecanismos da educação, os mecanismos da troca do verbo, da busca de outras opiniões, são tão importantes para que nós espiritualmente consigamos ter uma visão mais dilatada acerca da vida. Porque quando nós nos enclausuramos, né, nas nossas conquistas pretéritas, nós apagamos, né, para conquistas futuras. O ato de vir a esta casa hoje, né, e ter a disponibilidade de prestar atenção em informações, concordando com elas ou não, porque ninguém é obrigado a concordar com algo que é proposto em termos de informações, mas o simples fato de nos abrirmos à assimilação de novos conteúdos já significa para nós que teremos referenciais outros, além daqueles que já estão dentro de nós, né, para podermos avaliar a vida. Nossas perspectivas e nossos pontos de vista, portanto, né, são sempre relativos, estão sempre em evolução. Por mais que eu já tenha estudado, por mais que eu já tenha avançado em determinado campo do pensamento, fato é que eu sou um grande ignorante em outros aspectos, em outros pontos de vista. Nesse JAES, quando eu pego alguém que tem um título de pós-doutorado, pós-doc, né, que é um título dificílimo de se obter, pois demanda um grande esforço e um grande número de horas de dedicação a um determinado tema. Quando esta pessoa consegue adquirir, né, alguns aqui provavelmente devem ter essa titulação, consegue adquirir, ela adquire 2 títulos. Um título de grande conhecedor de uma área do conhecimento. E outro, um título de pouco conhecedor das demais áreas do pensamento, que são dominadas ou conhecidas por outros doutores ou pós-doutores, enfim. Então, na verdade, nós não temos motivação alguma para gerar vaidade ou orgulho intelectual, né, acerca do domínio de determinado tema. Porque sempre que nós avançamos de um lado, ainda mais no mundo de provas e expiações, significa que nós temos que avançar bastante em outras áreas do conhecimento. Daí nós vamos entender porque, quando lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, perguntando aos espíritos acerca da escala espírita, né, de como que os espíritos vão progredindo, ele chega à conclusão que existem espíritos puros. Espíritos puros, né, que nós poderíamos melhor traduzir em espíritos extremamente sábios, né, que chegaram a um nível de sabedoria e de complexidade e amplitude que nós não conseguimos nem imaginar. Aqui na Terra, né, conhecemos um deles, de nome Jesus. É um espírito que tem conhecimento de todas as ciências de maneira absolutamente profunda. A doutrina espírita ensina para nós que esse espírito que veio até nós, encarnou, né, muito antes da existência da própria humanidade, já era o governador do orbe. Né? Já foi o construtor, o engenheiro-chefe na formação do planeta, formação física. Né? Então dá para imaginar o que vem a ser, né, em termos de grandiosidade, de complexidade, um espírito puro.
Mas não obstante isso, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Caminho da Luz, ele cita para nós que houve uma reunião de espíritos puros para tratar, na verdade 2 reuniões de espíritos puros para tratar de temas relativos à Terra. A primeira reunião na formação do orbe, quando a Terra estava em formação. E uma segunda reunião, quando um deles, Jesus, o responsável pelo nosso processo evolutivo, nosso guia e modelo, veio pessoalmente aqui trazer a lei de amor. Foi a segunda reunião. Agora, o que nos causou espécie, nos chamou a atenção, foi o fato de espíritos puros se reunirem. Porque se o espírito puro, ele tivesse o domínio de tudo, não tivesse dúvida de nada, e se espíritos puros fossem homogêneos, para que eles reuniriam? Porque uma reunião, quando se busca uma reunião, busca-se pontos de vista. Então nós podemos, por esse relato, entender que até entre espíritos puros nós temos opinião. Que até entre espíritos puros, que têm obviamente conhecimentos, muitos e muitos conhecimentos em comum, o conhecimento da lei de amor de uma maneira incrível, ainda assim eles têm opinião. Se eles têm opinião, eles avaliam situações. Se eles avaliam situações, eles têm pontos de vista. Então nós podemos deduzir por esse fato, que nós nunca perderemos a nossa individualidade. Nós nunca perderemos o nosso ponto de vista. Nós nunca perderemos a qualidade que nos faz deuses, que nos faz o sal da terra, a luz do mundo, que é o fato de termos vivências extremamente peculiares, vivências extremamente importantes. E isso cria para nós uma sensação maravilhosa, porque a pessoa que está sentada do lado de vocês é um universo. Se nós estabelecermos uma conversação, se nós usarmos corretamente o verbo, se nós soubermos ouvir e se nós soubermos falar, que são 2 potencialidades que ainda precisam bastante educação por parte de qualquer pessoa, tá? Se nós soubermos ouvir e se nós soubermos falar, nós estamos nos habilitando a entrar em universos novos. Às vezes nós ficamos buscando universos paralelos, e esquecemos que dentro da nossa casa, nós temos um verdadeiro universo. É o mundo masculino, por exemplo, tentando compreender o mundo feminino e vice-versa. É um universo. Antigamente classificavam-se as inteligências pelo teste de QI. Posteriormente verificou que esse teste de QI avaliava um tipo de inteligência, dentre vários e vários tipos de inteligência diferentes. Hoje, quando alguém vai ser selecionado para um cargo numa empresa, um cargo administrativo, antes da inteligência cartesiana, antes da inteligência lógica, observa-se muito mais a chamada inteligência emocional. A capacidade de alguém conseguir perceber além do que está escrito. Tirar o espírito da letra e tirar o espírito do verbo. Porque frequentemente nós falamos uma coisa pensando em outra. Nós falamos uma coisa querendo ir além daquela coisa. As mulheres são mestras nisso. Não é isso? Elas conseguem enxergar aspectos emocionais. Às vezes chega uma criança, e ela fala assim: meu joelho está doendo. E a mãe faz igual o Karate Kid lá, passa a mão quente. Espera aí que eu vou passar a mão quente aqui. E na hora que está passando a mão quente, fala assim: mas o que aconteceu? Ah, porque meu irmão falou isso aqui, não tem nada de joelho. O problema é outro. E ela descobre aquilo ali de uma maneira muito mais profunda, aquela dor passa. Não é isso? É buscar a transcendência. A psicologia, ela é a medicina do futuro, porque ela é preventiva. Porque os males estão no espírito. Se o espírito se equilibra, ele não manifesta os males no corpo físico. Então a medicina física, ela está mais em moda hoje, porque nós queremos soluções práticas. Mas as outras terapias,
né, as terapias da alma, às vezes estão colocadas a escanteio, talvez sejam, no mundo mais evoluído, as mais procuradas, porque são preventivas. Né? As dores, os cânceres, né? As baixas imunidades que nós manifestamos, muitas vezes vêm como decorrência da falta de habilidade de ouvir, da falta de oportunidade de falar. Então o verbo, que é o início de tudo, a gente pega o livro A Gênese, né? O primeiro livro da Torá, né? O que vem no início? O verbo. O verbo é base de todas as coisas, e nós lidamos tão mal com o verbo, né? Lidamos mal com o verbo na hora de propalar, e lidamos mal com o verbo na hora de ouvi-lo. Então, o estudo dessa noite, o estudo proposto para essa noite, é estritamente ligado ao domínio do verbo. Estritamente vinculado à questão do pensamento. Então nós vamos voltar mais um pouquinho, dentro daquilo que a gente começou a falar, do que a Renata começou a falar, em relação à questão da evolução. Cada vez, né, o Livro dos Espíritos, lá na famosa pergunta 115, que explica que todos nós, espíritos, fomos criados um dia simples e ignorantes. Então, a partir do momento que fomos criados simples e ignorantes, né, então, ou seja, nós temos o início, que é o início da nossa criação pelo Criador, né, nós passamos imediatamente a buscar a complexidade e a sabedoria, pelo imperativo, né, da lei de evolução. Então, todo momento em que nós, todo microsegundo da vida, ele é um microsegundo de aprendizado. E, obviamente, que as oportunidades de aprendizado são várias. E as experiências que nós vamos coletando em cada uma delas são peculiares, são próprias. Então, quando nós chegamos, depois de milênios, né, à condição de espíritos, né, humanos, porque isso também é conquista, nós só chegamos à humanidade quando nós já temos tanta informação que nós começamos a relacionar uma informação com a outra e tirar conclusões. É isso que dá a nós a habilidade de raciocinar. Porque até então, até antes da humanidade, nós só conseguimos aprender aquilo que nós vivenciamos fisicamente, ou que nós herdamos pelos mecanismos genéticos, né, em termos de instinto de espécie. Então, até chegar na condição humana, nós vamos trabalhando simplesmente vivências físicas, não é? Mas a partir do momento que o espírito chega à condição humana, ele já não precisa mais vivenciar a experiência para crescer. A partir do momento que nós chegamos na condição humana, nós podemos comparar situações que nós não vivenciamos. Quando nós vemos um filme, por exemplo, e nós nos emocionamos, parece que nós estamos dentro do filme. Nós nos colocamos no lugar das personagens ou dos personagens do filme, né? E passamos a vivenciar aquilo ali. E terminada aquela experiência, nós estamos um pouquinho mais amadurecidos em determinada forma de pensar, por exemplo. Quando nós lemos um livro, o que é livro? É um verbo aglutinado em palavras, né? São verbos. Então, quando nós lemos uma obra, um livro, nós entramos, não é, naquela vivência, naquele ponto de vista daquele protagonista, daquelas personagens. E nós crescemos enquanto isso. Por isso que é tão importante ler. Por isso que é tão bom estudar. Por isso que quando faz, eu estou tão agitado, a gente vem aqui no receituário. Volta e meia o receituário fala conosco, leia o livro tal. Porque aquele livro, ao nós entrarmos em imersão naquele verbo, aquela imersão e aquela vivência e aquele ponto de vista vão gerar em nós vibrações, não é? Que vão proporcionar para nós as terapias que nós tanto precisamos e que nós viemos buscar. Então, a busca pelo verbo adequado, a busca pelo verbo engrandecedor é muito importante do ponto de vista da evolução. Mas como eu vou buscar um verbo, tá? Se o meu pensamento é que todo mundo, que eu sou o centro do universo e que todas as pessoas têm que pensar igual a mim. Eis um problema grave que os mecanismos de redes sociais geraram
em termos de coletividade. Porque os mecanismos de rede social, não sei se vocês já perceberam, quando nós acessamos pela internet lá, quando nós nos identificamos e passamos a acessar determinadas informações, os sistemas de informática de busca, os chamados robôs de internet, eles começam a apresentar para nós aquilo que é o tema da nossa busca. Então, se você faz uma consulta lá numa loja, Mercado Livre, de um determinado objeto, né, o tempo todo aquele objeto começa a te perseguir. Onde você vai, está lá eles mostrando a foto do objeto. É porque um sistema de informática detectou o nosso interesse por aquilo, e então ele passa a buscar, né, frequentemente ofertas, imagens daquilo ali, no sentido de te fazer comprar. E obviamente, os mecanismos de venda, né, essas coisas, patrocinam para que isso aconteça. Né? Então, do ponto de vista de produtos é assim, mas do ponto de vista de opiniões também. Quem acessar, por exemplo, o Facebook, né, ele vai verificar mais ou menos pelos seus amigos, onde eles moram, o que eles acreditam, as suas preferências. Ele vai te mostrar mais, né, aquilo que você coloca ok ali, ó, amei, gostei. Ele vai captando aquilo ali e começa o robozinho te mostrar só aquilo que você gostou, só aquilo que você amou. De um determinado momento até legal. Se você gosta de flores, não é isso? O tempo todo eles vão estar apresentando determinados tipos de flor para você. Né? Se você gostar de orquídea, ele vai mostrar só orquídea. Você vai deixar de ver a beleza das outras flores, em que pese ser flor. Então, na verdade, esses mecanismos modernos, né, de uma certa forma, tem que ser tratados com maior vigilância. Porque se nós visitarmos e buscarmos somente aquilo, né, que nós já acreditamos, o que vai nos fazer progredir? Se eu ler livros, né, que tratem só daqueles assuntos gostosinhos que eu quero. Se eu gosto de culinária, eu só vou ler livros de culinária. Né? Como eu vou aprender outras coisas que possam engrandecer e facilitar a minha vida, se eu não me dedicar àquilo que eu ainda talvez não tenha aquela preferência tão grande? É claro que nós devemos ter vigilância com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, tanto quanto a gente tem vigilância com a comida, não é verdade? Alguém vai, sabendo que a comida estragada, alguém vai comer? Não vai. Né? Agora, não significa que eu gosto de arroz, né? De repente aparece o brócolis, e eu não vou querer nem experimentar o brócolis. Os dois são saudáveis, cada um à sua maneira. Então, na verdade, a diversidade, a busca pela diversidade sadia, daquilo que nos engrandece, é sempre muito bom. Então, estamos padecendo no momento em que as pessoas cristalizaram-se nos seus pontos de vista e se arvoraram de juízes para o ponto de vista alheio. E aí complicou. E complicou muito. Né? Então, na verdade, ou eu tenho que ter eu comentava com amigos, ou eu tenho que ter um ponto de vista humanista cego, que não leva em consideração os mecanismos, por exemplo, da economia, ou então eu tenho um mecanismo robótico, econômico, que ignora que tudo aqui é feito para o ser humano. Então eu não posso ficar só no A ou só no B, né? Porque na verdade existe uma variável muito grande entre A e B, e principalmente uma interdependência enorme entre A e B, de maneira que se eu ver um ou outro de maneira isolada, eu nunca vou ter visão do conjunto. E aí eu vou sempre estar em dificuldade, brigando com alguém, ao invés de buscar elementos novos que engrandeçam. Essa é uma questão essencial, né, aplicável muito à religiosidade que nós buscamos aqui. Não é porque nós somos espíritas, ou que gostamos da doutrina espírita, que nós tenhamos ouvidos fechados, ou olhos, vamos dizer assim, apagados para outras manifestações religiosas. Eu costumo brincar muito com os espíritas, que são, vamos dizer assim, muito vaidosos por serem espíritas. Eu falei, cuidado, existe um negócio na doutrina espírita chamado reencarnação. É base da doutrina, tá?
E a reencarnação vai te fazer o seguinte: nessa ocasião você teve a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, na próxima vida não. Então, se você começar, né, a combater demais, né, outras formas de pensamento religioso, sem caridade, sem amor, pode ser que amanhã você seja um que vai nascer dentro de uma família, naquela manifestação religiosa que você mais combate. Então é melhor conhecê-la hoje, buscar os pontos de virtude nela hoje, porque amanhã nós teremos mais facilidade de entender isso aí. Tá? Agora, o que é mais engraçado é que o julgamento, né, com base nesse ponto de vista, ou seja, é um julgamento sempre precipitado e um julgamento sempre equivocado por natureza, porque é um ponto de vista só. Ele gera como se fosse uma espécie de ditadura do pensamento. E é engraçado que outro dia eu via uma manifestação ativista, não religiosa, pela tolerância racial. Aí, na hora que foram entrevistar as pessoas que estavam manifestando pela tolerância racial, as pessoas eram profundamente intolerantes com quem não esposava ideias idênticas a elas. Quer dizer, é um movimento pela tolerância, mas intolerante, que são as grandes, vamos dizer assim, as grandes incoerências do julgamento. Né? Então, quando Jesus, né, vamos lá, essa passagem é estudada no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bem-aventurados que são misericordiosos. E tem a passagem do não julgueis, né, que é o item 11, a partir do item 11 desse capítulo. E nesse item 11 é estudado aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E Jesus diz assim, pouco depois do Sermão da Montanha: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. O que está dizendo aqui? Vamos lá, né? Por que Jesus está dizendo assim? Olha, não julgueis a fim de não serdes julgados, tá? Bom, o que é esse julgar? Julgar é avaliar uma situação e fazer uma escolha? Não. Tá? Porque quando a vida é feita de escolhas. A evolução espiritual é feita de avaliações e escolhas. Né? De escolher a boa parte. Né? De evolução em linha reta. Então, obviamente, que esse julgamento aqui não é de avaliar situações e de fazer escolhas. O problema aqui está em julgar o outro. Porque, na verdade, cada um de nós aqui estamos vivenciando, fazendo escolhas diárias. Cada um de nós aqui tem uma programação reencarnatória, nasceu de um jeito, de propósito, não é? Para que nós possamos, através das experiências que esse jeito que nós nascemos, família, condição econômica, etc., possa nos ensinar alguma coisa. Ninguém está preso, não é isso? Aos seus condicionamentos. Hoje, então, menos ainda. Então, se hoje eu nasci numa condição humilde, né, numa condição materialmente pobre, eu não estou, pela doutrina espírita, obrigado a ficar jungido àquela situação. Ou seja, eu tenho que ficar trabalhando por ser materialmente pobre a vida inteira, porque isso foi bom para mim. Não existe isso. Tá? A lei de progresso. Todos nós queremos buscar o que é melhor. E é buscando o que é melhor que nós estudamos, buscando aquilo que é melhor que nós nos casamos, nem sempre encontramos. Mas, buscando, é o que nós casamos, né? Temos filhos, enfim. É sempre procurando progredir que nós crescemos. Nós podemos hoje, a medicina chegou num nível tamanho que as pessoas mudam sua forma física. Não é? Pode ser nem da medicina, né? Às vezes uma tintinha no cabelo já muda muita coisa. Né? Às vezes você pode fazer modificações físicas. Né? Tem pessoas que, vou dizer assim, não querem lidar biologicamente com aquela forma física, mudam até os órgãos sexuais. Hoje tem medicina para isso. Ninguém está jungido ou obrigado a determinadas situações. Cada um vai agir conforme seu livre-arbítrio e aquilo que julga oportuno para a condução da vida. Afinal de contas, quem presta contas da administração da própria vida não é o outro,
É o próprio Espírito. Então ele tem gerência, liberdade para fazer as suas escolhas boas e ruins. Se ele escolher mal, ele sofre das consequências de escolher mal. E se ele escolher bem, ele vai ganhar, vamos dizer assim, os benefícios de bem escolher. Mas o fato é que nós temos liberdade praticamente plena, né, de podermos conduzir as nossas vidas. Então nós temos planejamento reencarnatório e nós temos cumprimento do planejamento reencarnatório. E dentro desse processo, nós vamos nos submetendo a experiências que vão trabalhar em nós determinados pontos de vista. E quando nós vamos trabalhando determinados pontos de vista, nós temos referenciais diferenciados. Por que isso? Porque, na verdade, isso é mais sério do que se pensa. Nós nos amamos. E não é errado nos amar. Nós amamos aquilo que nós conquistamos. Isso aqui que nós temos hoje, bom ou mal, perante os olhos de Deus, não sei, tá? Mas o que nós temos hoje é a conquista de um esforço milenar. Então cada um está no ápice, está no pedestal de todo o seu esforço milenar reencarnatório na reencarnação presente. Então todos os valores, todas as ideias que nós temos, são coisas que nós amamos profundamente. Ok? Nós amamos profundamente. Estava lembrando minha sogra, vou distrair um pouquinho. Estava lembrando minha sogra, que eu lembro da sogra, minha sogra é boa, demais. Boa mesmo. E ela estava contando a história que eu nunca entendi o negócio de ser avó coruja, ou pai coruja, eu não entendia. A pessoa falava, eu sabia que era um coruja, aquele protetor que gosta, mas eu não sabia a história que estava por trás disso aí. Você sabe a história? É o seguinte, tinha lá, né, a corujinha, a coruja saiu para buscar alimento para os filhos. Né? E quando estava buscando alimento para os filhos, ela estava longe do ninho, viu que tinha um lobo que estava indo correndo em direção ao ninho lá. Né? E aí quando ela viu, ela falou, ô seu lobo, espera. Ele, o que foi, coruja? Ela falou, não, você está indo lá para a direção dos meus filhos, do meu ninho, mas eu vou pedir para o senhor, não come meus filhinhos, não. Né? Não come não, por favor, eu sou mãe, eu estou te pedindo aqui e tal. Eu falei, não, tudo bem, não vou comer seus filhinhos não. Tá? Mas como é que eu vou saber quais que são os seus? Ela falou assim, olha, os meus são os mais bonitinhos que tem lá. Aí pronto, né? Ele falou, o lobo foi lá, né? Mas que chega lá, o lobo tinha comido os filhotinhos dela. Ela falou, lobo, você prometeu que não ia comer meus filhotinhos. Ele falou assim, não, só comi os feios. Então por isso que vem essa expressão, né? Da mãe coruja, porque para a mãe, né, os filhos dela são os mais bonitos do universo, gente. Né? Já viram mãe no parquinho? O filho dela não agride ninguém, o filho dela é educado, os outros que agridem o filho dela. Ela briga com as crianças dos outros, não é assim? Porque os delas são perfeitos, maravilhosos, lindos. Né? É natural. Nós defendemos a nossa prole tanto quanto nós defendemos nossas ideias. Então, na verdade, essa construção maravilhosa que somos nós, né, nós defendemos essa construção. E é muito natural que seja assim, porque é o que nós somos. Quando alguém fala alguma coisa diferente daquilo que nós somos, e pior, fala de uma maneira agredida, né, agressiva, ela agride nossas ideias e agride a nós. Então, nós nos sentimos pessoalmente ofendidos quando alguém dá uma opinião diferente da nossa. Parece que aquela pessoa está afrontando. Ok? Então, vamos dizer assim, e talvez esse seja o grande desafio do diálogo. Né? É dialogar com alguém, né? Sem julgar esse alguém e sem entrar em atrito com esse alguém. Porque sabendo que alguém quando dá uma opinião ou pratica uma atitude, é porque ela acha que aquela atitude é melhor para ela. Mesmo que eu entenda que não seja. Daí o problema da ortodoxia. Né? Então, às vezes a gente, até do ponto de vista da... Falhou. Desculpa, gente. Às vezes até do ponto de vista doutrinário, a gente vem aqui, vê o ensino dos espíritos, poxa, que legal, que bacana, né? Quantas vezes um expositor fala alguma coisa e fala assim, nossa, minha esposa precisava ouvir isso. Nós nunca precisamos, né?
minha esposa, meu marido precisava ouvir isso, fulano precisava ouvir isso, faz o culto do lar, não é isso? Olha, essa lição saiu para você, fulano. Porque nossas ideias são perfeitas. A ideia do outro que precisa modificação, é assim que normalmente a gente pensa. Nós nos posicionamos como centros do universo. Então, religiosamente é perigoso. Às vezes, nós estamos aqui, nós gostamos da doutrina espírita, estudamos a doutrina espírita, e falamos assim, gente, o mundo tem que ser espírita. A religião do futuro, espiritismo é o futuro das religiões. Aí eu entendo que todo mundo tem que ser espírita no futuro. Né? Mas vai perguntar para o companheiro que está indo lá na Igreja Batista da Lagoinha o que ele acha. Ele acha exatamente a mesma coisa. Né? Porque o ponto de vista dele, ele está errado? Não! Ele está aprendendo coisas boas, ele está se sentindo melhor, e ele quer também dividir as coisas boas que ele tem com outras pessoas. Nós aqui fazemos a mesma coisa. Agora, o espírito de tolerância fala o seguinte, bom, espiritismo é minha escolha, e eu tenho gostado disso aqui. Por que eu tenho gostado? Porque eu entendo, por exemplo, que esse é um jeito muito fraterno, né, sem dogmas, sem imposições, de eu melhorar aquilo que eu já possuo. Já repararam que a gente não quer e não precisa abrir mão daquilo que nós gostamos para sermos alguém melhor do que nós somos? Porque, na verdade, o processo evolutivo, ele não implica em eliminar quem nós somos, ou julgar, ou matar uma potencialidade de alguém. O processo evolutivo significa burilamento. O que é burilamento? Polimento, né, de atributos que nós já possuímos. É isso que nós buscamos, né, em termos de doutrina. Então, quando alguém fala assim, olha, você está completamente errado, quem está completamente errado é quem fala. Porque na base daquela ideologia tem uma verdade. Talvez uma verdade mal trabalhada em determinado ponto. Talvez uma verdade não afinada com a verdade de Deus. Ou a verdade da lei de amor. Mas é a verdade daquela pessoa, naquele momento. E só por ser a verdade daquela pessoa naquele momento, ela merece respeito. Porque a partir do momento que nós começamos a eliminar aquilo que o outro é, querendo impor aquilo que eu sou, impor aquilo que eu sou e não exemplificar para que ele escolha, não é isso? A partir do momento eu me escravizo na ideia de eliminar o que o outro tem. E a partir do momento que eu coloco uma ideia fixa de valor e imponho ao outro, eu passo a ser o sujeito passivo do outro também. Porque é lei de ação e reação, é física pura. A partir do momento que eu agredi, eu sofro o retorno. Então, se eu quero mudar o outro vai tentar me mudar. Se eu tento agredir um valor do o outro vai proteger os seus valores. Então, a pior maneira, né, de alguém querer que o outro... a pior maneira de tentar convencer o outro é agredindo. Por exemplo, você tem um problema de alcoolismo em casa, ou problema de drogadição, né? Um filho, o marido, a esposa, enfim, qualquer. Aí você começa a agredir aquela pessoa por aquele mau hábito. Ela vai agarrar mais ainda o hábito. Tá ótimo. Tá já. Tá ok. Então, ela vai prosseguir no hábito. Tá? Quando você fala assim, nossa, fulano é tão nervosa, chega para a pessoa e fala assim, olha, você é muito nervosa, fica mais calmo, ela vai ficar mais nervosa. Tá? A pessoa está gordinha, você fala assim, olha, realmente a obesidade não faz bem para a saúde. Não faz. Né? A gente tem que ter respeito e amor por todas as pessoas, independentemente de sua forma física. Mas a obesidade não faz bem para a saúde. Aí você chega para a pessoa, você está gorda, hein? Para de comer, ela come o dobro. Não é verdade? Né? A pessoa precisa fazer exercício é coisa boa, movimenta o organismo, deixa a pessoa de bom humor. Fala assim, você tem que ir para a academia, ela não vai, de picardia, ela vai ver outra série na Netflix, né? Por quê? Porque nós tendemos a nos defender. Quando alguém agride algo que para nós hoje é um valor, né? Nós tendemos a abrir um campo de força. Então, na verdade, esses mecanismos da violência, por isso a pessoa fala assim, nossa, que bom, eu sou ativista, eu agrido as outras pessoas, não vai conseguir nada. A única coisa que a agressão faz, a agressão ativista, essas que a gente vê por aí fazem, é fazer polarizar. Porque não sei se vocês repararam, né? O excesso de polarização numa área
sempre gera um rival em sentido oposto. E ambos ficam fortes. Nenhum estão certo. Né? Então, quanto mais nós criticamos o adversário político, quanto mais nós criticamos a outra religião, quanto mais nós criticamos e julgamos a pessoa por uma certa conduta, mais essas pessoas vão se fortalecer naquela atitude. E o pior, né, que é mais sério ainda, se eu consigo perceber, né, existe um fenômeno psíquico que é chamada culpa. Lidar com a culpa, gente, é a pior coisa do mundo. Porque nós temos, rapidinho, uma questão chamada moral e ética. Tá? Tem muitos conceitos de moral e ética, mas eu gosto de um especial, que é o Mário Sérgio Cortella trouxe, que eu acho que até trouxe aqui no outro estudo outro dia. Né? Que Mário Sérgio Cortella fala assim, olha, moral, né, é o seu conjunto de valores. É aquilo que você é. Simples assim. O que você acredita? O que te constrói? É a sua moral. A moral é particular, não é uma coisa religiosa. A moral é particular. É você. Você tem a sua moral. E o que é ética? Você ser coerente com seus valores. Porque se você é assim, você precisa ser coerente com aquilo que você é. Ah, mas aí eu quero melhorar. Então, na hora que você melhorar, você que pegou um novo valor, então seja coerente com o novo valor que você colocou. Então, moral e ética são conceitos, vamos dizer assim, muito mais palatáveis do que aqueles grandiosos que eles colocam por aí. Né? É ser coerente com aquilo que nós somos. Agora, é engraçado, sabe por quê? Nós pegamos valores externos e passamos a não gostar dos nossos. É uma coisa que é muito comum isso aí. Por exemplo, se eu vejo uma artista, eu sou o que eu sou. Eu olho no espelho e eu vou ver a mim mesmo. Então, quem que eu tenho que gostar? Quem que é o artista da minha novela? Sou eu. Não é isso? Aí eu vejo lá outra novela, aí tem lá um galã, tem lá a moça lá bonita. Aí eu falo assim, eu não gosto de mim, eu gosto é dela. Então eu passo a me combater porque eu a vi. A minha vida passa a não ser boa porque a vida bacana é aquela vida do filme tal. Não existe isso. A família perfeita é aquela família que está lá, papai, mamãe, 3 filhinhos, sei lá o quê. Não. Aquilo é a vida do vizinho, aquilo é a vida da novela, porque a minha casa não. Às vezes eu sou um pai que está com os filhinhos só. E essa é a minha família. E é essa que eu tenho que amar. Perceberam? Nós criamos padrões. E quando criamos padrões, nós passamos a ter preconceito daquilo que nós somos. Nós vimos situações assim, lamentáveis. Né? A pessoa, por exemplo, outro dia estudava sobre a homofobia, através de uma grande autoridade, que é o senhor doutor Andrei Moreira. Né? E ele escreve no livro sobre homossexualidade, à luz da doutrina espírita, ele escreve lá que, uma coisa que eu não sabia, que a homofobia é muito mais presente no próprio indivíduo do que pela sociedade. Ou seja, ele tem muito mais dificuldade de lidar com a experiência que ele não escolhe não, viu gente? Não tem escolha disso não, Então a pessoa, quando ele lida com a homofobia, às vezes ele não tolera, e esconde, e se tortura a vida inteira, num processo de grande sofrimento, né? Em virtude daquilo ali. Pensamos bem, nós vimos, por exemplo, não sei nem se é o caso, dizem que não, mas nós presenciamos um dos maiores gênios da dança e da música, né, do século passado, que é Michael Jackson. Nós vimos o drama dele lidar com a própria questão da cor da pele. A grande dificuldade, a quantidade de cirurgias, a quantidade de produtos que ele passava em dor e desencarnou aparentemente, nós não temos noção, né? Mas pelo que foi divulgado, em virtude de medicação que tomava para aliviar a dor. Né? Em virtude de uma dificuldade íntima de lidar com o fato da vida. Né? De ver-se belo. Nós somos belos. Nós não precisamos copiar o ator, ou a atriz, ou o artista. Podemos dar uma melhorada, como é que é? Um tapa no visual, penteia o cabelo, corta, se achou gostoso, pode fazer. Né? Perguntaram para Chico Xavier sobre cirurgia plástica, lá no Pinga Fogo, 1971. Ela falou assim, olha, se está atrapalhando, faz, que bom. Vai lá e faz, e viva feliz.
Porque assim que se a medicina chegou nessa condição é para fazer mesmo. E pronto, vai lá e seja, né, e viva uma vida autêntica, se você estiver feliz com isso. Ou seja, não se prenda a questões pequenas, né, achando que essas questões são espirituais. Elas não são. Se você come carne, ótimo. Se você não come carne, ótimo. Tá? Isso não é uma bandeira para que você fique convencendo os outros ou xingando os outros. Isso é extremamente chato, né? E te afasta daquilo que é mais importante, que é dialogar com o próximo. Olha que interessante. Então nós temos que a pessoa que julga, né, normalmente julga por aquilo que está incomodando dentro dela. Ela tende a recriminar no outro aquilo que está dentro do seu próprio coração. É uma tendência. Sabe por quê? Porque lidar com isso é muito ruim. Então eu quero vomitar no outro aquilo que eu não aguento dentro de mim. Então daí a parábola da trave e do arbeiro. Eu usei essa palavra vomitar porque é isso que a gente faz. Né? Às vezes a gente não aguenta a falta de educação dos outros e nós somos mal educados com os outros. Ou seja, nós praticamos aquilo que está dentro da gente. Né? A boca fala, Jesus lembrando, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Nós verbalizamos querendo tirar de nós aquilo que na verdade deveríamos estar trabalhando. Então quando eu julgo, na verdade eu estou tentando colocar para fora uma coisa que me incomoda. E eu ao colocar para fora, eu me escravizo aquela situação. O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, aliás, espera aí, deixa eu ver aqui. Renovando Atitudes, no capítulo 1, ele vai falar especificamente sobre isso, sobre a nossa medida. E no final do capítulo ele vai dizer o seguinte: olha, cuidado com aquilo que nós estamos julgando no outro. Porque se eu falo, por exemplo, né, que uma pessoa idosa não pode estabelecer uma relação amorosa com alguém jovem, pode ser que quando eu chegar numa idade avançada eu me apaixone por alguém jovem. E como é que eu vou fazer? Porque o meu preconceito vai me enclausurar e não vai permitir vivenciar aquilo que eu preciso vivenciar. Tá? Se eu tenho preconceito, uma homofobia, né? Homofobia não tem a ver com medo, tem a ver com aversão. Tá? Então eu tenho homofobia e meu neto for nascer e for homoafetivo, tá? Eu criei uma situação que eu vou ter que amar e desamar ao mesmo tempo, e isso é grave. Então melhor que eu pensasse mais fraternalmente acerca daquele conceito antes de proferir o julgamento, porque a partir do momento que eu julgo, eu passo a ter o dever de defender aquilo que eu julgo por ser ético. Então antes de abrir a boca, né, ou digitar nas redes sociais, vamos pensar um pouquinho sobre isso, se vale a pena, né? Nós vamos sofrer tanto pelas nossas palavras, pelas nossas dificuldades. Será que vale a pena esse tipo de investimento? Será que vale a pena essa escravização? Ah, mas aí eu não posso ter ideias, eu não posso compartilhar as ideias? Sim, com a educação, com o momento, com a avaliação, com ouvido de ouvir. E para os ouvidos que realmente você percebe que tem condições de ouvir aquilo ali. Então entra aí a chamada inteligência emocional. Às vezes em casa acontece isso muito, né? Me dá o toquezinho aí, já deu? Rapidinho então. Então em casa acontece isso muito, né? A gente quer falar uma coisa com o marido, quer falar uma coisa com a esposa, né? Quer falar alguma coisa com o filhinho, tem que aplicar inteligência emocional. Né? Ao invés de julgar, né, escolha a boa parte, não é isso? Ao invés de falar assim: ô seu gordão, vai para a academia malhar, para de comer, vai lá e faz uma comidinha levinha, né, gostosinha, e fala assim: vamos comer juntos, né? Talvez seja uma linguagem do amor muito mais oportuna e muito mais eficaz que o mero julgamento. A gente vai agradecer do fundo do coração, lembrando que o tema não está esgotado e que está tratado no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado.